E vem conferir a crítica do anime de Puella Magi Madoka Mágica. E em 2011 lançava um anime chamado Puella Magi Madoka Mágica. E agora, no ano de 2023 para 2024, vai lançar um novo filme de Puella Magi Madoka Mágica. E já que ele chamou muito a minha atenção, e foi um anime que eu gostei muito quando eu assisti em 2011, eu resolvi reassistir a obra, reassistir os 12 episódios que ele tem. E eu percebi que a obra continua fantástica hoje em dia e que ele conversou com muita coisa que se reflete nos animes de hoje em dia. E por causa disso, eu resolvi trazer a crítica aqui. Vale destacar, Puella Magi Madoka Mágica foi lançado no ano de 2011 com 12 episódios. E no mesmo ano de 2011, eles também lançaram o mangá dessa obra, completo em 3 volumes. E essa é uma história bem curiosa, porque se você parar pra ver as datas de lançamento, você vai ver que no meio do anime eles lançaram um mangá. Se conta a mesma história, passou ao mesmo tempo e foram produzidos ao mesmo tempo. Puella Magi Madoka Mágica sempre fez muito sucesso, e isso poderia gerar um problema de ter uma história diferente para o mangá que não funciona e uma arte que não funciona bem. Então, antes de eu entrar no anime, só queria falar, se você tem curiosidade de ir atrás do mangá, pode ir, porque o mangá ele é bem desenhado, ele tem uma boa fluidez na parte da ação, ele traz a mesma mensagem e a mesma história com umas pequenas diferenças. Ele não perde a qualidade que a obra tem como um todo. Então, se você gosta de Puella Magi Madoka Mágica, pode ir atrás do mangá, e se quiser comprar, ele já foi lançado aqui no Brasil, até não é tanto tempo atrás assim, eu tenho ele na minha coleção, vale a leitura e vale o anime também. Agora eu falo sobre o anime. Bom, quando eu assisti o anime pela primeira vez, eu tava muito curioso para saber o que eles iam fazer, porque eles vendem que vai ser um anime com a temática de Mahou Shoujo. Pra quem não sabe qual que é essa temática, é de meninas mágicas. Ou seja, você vai ter aquele estilo de anime como Sakura Card Captor, Sailor Moon, que são de meninas que viram essa garota mágica. E teve uma época onde isso vendia muito. E você imagina que vai ser uma outra obra sobre isso. E na época, inclusive, quando lançou a obra e eu não conhecia, eu até fiquei um pouco receoso de começar ela, porque eu pensei, mais uma obra de garotas mágicas? Será que vai ser só um repeteco do que a gente já viu até agora? E esse eu acho que é o grande primeiro ponto que faz com que Madoka Mágica seja um anime tão diferente, uma obra que vale a sua leitura. Pra mim, Madoka Mágica, ela não é uma obra sobre garotas mágicas, ele é uma desconstrução desse universo que estava muito presente na época. Eu vou tentar explicar um pouco melhor aqui. Sempre que uma obra acaba fazendo sucesso, sempre que um gênero ou um subgênero acaba fazendo sucesso, é normal que depois de um ano acabe gerando um desgaste. E aí vem uma pessoa que cria uma obra que seja uma crítica a tudo aquilo que está sendo feito até o momento. E toda obra tem isso. Nos quadrinhos teve isso. Só você ver que, por exemplo, por muitos anos existiram muitos quadrinhos de super-herói que mostravam os super-heróis sendo aquelas pessoas que eram os grandes heróis de todos. Depois de um tempo, quando eles cansaram disso, veio uma nova leva, que era para mostrar heróis quebrados, heróis destruídos, como seria realmente um herói na vida real, pode-se dizer assim até certo ponto. Eles desconstruíram aquele conceito original e que já estava gasto de super-heróis. E se você for ver nos animes, acontece a mesma coisa. Teve o período que tinha muito anime sobre mecha, onde tinha aquele estilo de mecha que era realmente muito legal, viver num robô gigante, lutar no mundo num robô gigante. E depois vieram outros animes que meio que desconstruíam essa ideia. Principalmente porque quando você via anime de mecha, você via muitas crianças vivendo aquela situação. E aqui você acaba vendo, nos animes que saíram depois, eles meio que criticavam isso com crianças no poder de um robô, como aquilo poderia destruir o mundo, e por aí continua acontecendo. Por exemplo, agora o Isekai faz muito sucesso. Existem muitos animes com essa temática. Já existem alguns animes que já vem com um conceito fora da casinha de brincar com isso, que brincar com essa ideia de vamos desconstruir. E por aí vai. O Shonen teve muito isso, que depois de um tempo veio obras que queriam brincar contra o Shonen. E na época das garotas mágicas, posso dizer que Puella Magi Madoka Mágica foi exatamente isso. Desde o conceito de universo, a personagem, a caracterização, a como a história vai fluindo. Pra mim, ela é uma história que, primeiro, tem boas revelações, é bem contada, bem narrada, mas o principal ponto é essa crítica. Tanto que quando você olha para as personagens, quando você olha para o conceito visual delas, você vê as garotas mágicas. Mas quando você vê como elas lutam contra as criaturas, quando você luta contra aquele universo, você percebe que é um universo que ela não tem cores, vidas, é divertido ser uma garota mágica. Não, a série passa uma ideia de cinza, tons muito pastéis, e até na parte da escola, como do mundo de fantasia,
fantasia, você vê que não é mundos legais, alegres, divertidos. Não, é mundos tristes, pra baixo. É uma escolha estética e artística que ajuda muito nisso a fazer com que o universo cresça muito. Sem contar que você consegue ver que elas não são garotas mágicas que sofrem um poder e elas acabam só sendo derrotadas. Não, aquilo que acaba acontecendo ali tem consequências. Tanto que o final da obra é uma grande consequência. É uma virada final chocante para um estilo de anime como esse. Então esse é o ponto. Eles pegam aquele conceito e eles fazem crítica à estrutura do gênero desde o seu princípio. Falando sobre garotas que são colocadas para lutar, que elas deviam estar vivendo sua vida normal, mas elas estão lutando contra criaturas mágicas. E claro, muita gente acha isso chato, porque muita gente pensa nisso e pensa, nossa, mas eu só quero assistir o anime para me divertir, eu não quero ter essa reflexão profunda. Mas eu gosto dessa reflexão, eu gosto de quem traz essa ideia. E isso é muito bom. Então esse conceito, a base de discussão sobre Puella Magi Madoka Mágica, eu acho incrível, interessante, envolvente e bem feito. E quando você chega realmente mais pra parte técnica da obra, ela também funciona muito bem. Desde a parte de quando tem uma morte específica, onde mostra uma cara de destruição, de medo, de perder a esperança, que mostra aquele preto com branco. Desde a parte que eu já falei do design do mundo, que é mais pastel, até no ponto envolvendo mais a ideia realmente de um universo cinza e triste. Sequências de ação boas, bem feitas, bem animadas, bem conduzidas, com boa sequência de ação e personagens envolventes, que realmente elas têm clichês do gênero, mas que é mais pra brincar com o universo como um todo. Puella Magi Madoka Mágica é aquele típico anime que o que você olha pra ele você vai gostar. A parte técnica é muito boa, que pra época é muito boa. Eu acho que hoje até daria pra ter um remake com uma animação até melhor pra brincar mais com isso. Tem uma discussão que você quiser ir mais a fundo. É interessante, tem boas criaturas, um excelente vilão, uma ótima virada final e um conceito de mundo que se você quiser ficar só na obra, sem entrar na discussão mais profunda, ela vai funcionar. Mas se você entra na discussão mais profunda e vai mais adentro do que a obra quer contar, a obra fica maior ainda. Sem contar que tem uma ótima trilha sonora. Realmente, é um anime que eu adoro. Eu realmente gosto do anime que eu falei. O mangá é inferior ao anime, mas funciona bem. Obviamente, tem problemas no anime. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho maior para poder fazer com que algumas discussões fossem um pouquinho melhor exploradas, desse um pouco mais de tempo para outros personagens, mostrasse outras áreas, outras fora até do mundo mágico, envolvendo outros personagens, que seria interessante também, mas no fim é uma obra que funcionava em 2011 e continua muito atual hoje em dia, considerando que hoje em dia, inclusive, voltou com as garotas mágicas. Você tem a continuação de Sakura Card Captor, que é o Clear Card, você teve os filmes de Sailor Moon, as garotas mágicas não saíram de moda. E eu acho que, até hoje em dia, se você relança a obra, ele continua sendo uma crítica atual para um gênero que na época estava gasto e que hoje está se ressurgindo de novo. Concluindo, eu adoro o anime de Puella Magi Madoka Mágica. Foi o que eu falei, recomendo o mangá, recomendo o anime. É um anime que se você quiser ficar só na parte das garotas mágicas, ele vai funcionar muito bem. Por ter boa sequência de ação, por ter um universo visual interessante e por ter boas personagens. Mas se você quiser ir mais a fundo, o anime ganha novas camadas e vira uma nova obra mais complexa e mais interessante até do que você imagina quando você vê só por fora dela. Quando você quer aprofundar nas camadas, quando você quer discutir sobre a obra, ela vai muito além do que você pode pensar sobre ela. E por isso que eu fecho o anime de Puella Magi Madoka Mágica com uma nota 9 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Puella Magi Madoka Mágica? Você já leu o mangá? Já assistiu o anime? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.